Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre projetos elétricos. Hoje o tema da nossa aula é corrente de projetos para motores elétricos trifásicos. Então nós vamos ver quais são as contas, como que eu devo fazer para encontrar a corrente de projeto para um motor elétrico. A gente vai ver que existe uma conta para a gente achar a corrente nominal e encontrar depois a corrente de projeto para motores. Mas qual a dificuldade nisso aí? Por que eu preciso estar atento? A gente tem duas situações aqui, só para ilustrar. Uma indústria aqui, não sei se é uma indústria química ou indústria de alimentos, onde está tudo limpinho, os motores parecem ser novos, super bem conservados, né? Então é fácil da gente ler a placa desse motor ou identificar ele. Mas às vezes a gente tem uns motores um pouco mais sofridos, mais usados, que algumas indústrias que eu já trabalhei, o cara compra alguma coisa no ferro velho, traz, fala liga aí, e aí a gente tem que entender, saber ler a placa do motor para fazer esse dimensionamento. Então vamos lá para as contas que a gente precisa fazer. Nós vamos ter duas equações simples para encontrar a corrente nominal do motor depois a corrente de projeto. A corrente nominal é a potência do motor. E por que isso aqui? Ah, mas está em watts. Mas essa potência é a potência no eixo, não é potência elétrica. A potência no eixo, a tensão raiz de 3 por ser trifásico, esse N, que é o rendimento, e o fator de potência. Depois nós vamos para a corrente de projeto. Alguns autores utilizam aqui o fator de serviço, outros já são mais conservadores e cravam em 1,25 a corrente nominal. Aí fica a seu critério, tem que ver se vai alterar muita coisa ou não no seu dimensionamento. Claro que sempre, se você puder ser mais conservador, melhor, porque você garante mais segurança. Mas vamos lá então para o nosso primeiro estudo de caso. Deixa eu dar um zoom aqui nessa placa do motor. É um W22 Premium da WEG, ele é trifásico, 1 CV, fator de serviço de 1,25, fator de potência 0,82, rendimento 83. E aqui são outras informações referente ao motor. Mas vamos lá, como que eu vou fazer isso aí? Eu tenho a minha equação aqui, eu vou substituir os valores nela. Então 1 vezes 736 watts, que é a potência, né? 1 CV é 736, 220, que é a tensão que eu estou utilizando, raiz de 3, 0,83. A única coisa que aqui ficou invertido, tá? Vocês vão ver que para os próximos também ficaram 0,83, 0,82. Ó, 0,82 daqui, 0,83 daqui. E a minha corrente nominal vai ser de 2,89. O que é importante aqui você saber? Que se você bater esses valores na calculadora, eles vão dar um pouquinho diferente, mas é porque esses valores da placa, eles também são arredondados. Então o fabricante ele fornece 2,89, mas talvez você vai encontrar um valor um pouco diferente. Você pode utilizar qualquer um dos dois que não vai estar muito longe um do outro, mas só para se der divergência, tá bom? E depois aqui o cálculo, se você fizer do jeito errado, só dividir a potência pela tensão para achar a corrente. A gente vai ver, ó, 1,93, dá quase 1 ampere de diferença entre essas duas situações, que já é bastante coisa. Claro que para um motor desse, 3 amperes, não é tanta coisa assim. Porém, a gente vai ver que se você tiver uma cascata de motores, se você tiver motores maiores, essa diferença ela já é considerável. Então, já tivemos aí a minha corrente nominal. Vamos agora achar a corrente de projeto. Corrente de projeto é 1,25, que aí para esse caso também é igual ao fator de serviço, vezes a corrente nominal, 3,61 amperes. Claro que um cabo para um motor desse pode ser um cabo de 2,5, né? Uma seção mínima para circuitos de força. Porém, para alguns motores maiores, essa diferença ela já vai ser um impacto maior. A gente já vê aqui, ó, que a corrente de projeto ela já é 1 ampere acima da minha corrente nominal do motor, né, ou 33%, né, mais ou menos aí que a gente vai ter, 30%. E se você calcular de um jeito errado, achar que essa potência aqui é a potência elétrica, a gente já tem quase 2 amperes, tem 50, 60% de variação, que já é bastante coisa. Vamos para o nosso segundo estudo de caso, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e qualquer dúvida pode deixar aí que nós vamos respondendo para vocês. Vamos lá para o nosso segundo caso, mais um motor da WEG W22, essa é a linha dele, ele é trifásico, 4 CVs, aqui a gente tem 1,15 de fator de serviço, um pouco a menos do outro, 0,78 de fator de potência, um pouquinho mais baixo também,
e um rendimento melhor de 0,865. Substituindo os valores, claro que nós vamos substituir o rendimento, fator de potência, que são diferentes, e aqui na potência vai ser multiplicado por 4 porque são 4 CVs. Nós vamos chegar em 11,7 amperes. Já é um pouco diferente, né? É um valor um pouco maior. Nós estamos trabalhando com motor de 4 CVs. Se você calcular do jeito errado, só pegar a potência e dividir pela tensão, considerando ainda o raiz de 3, 7,74. Putz, 4 amperes de diferença. Já é uma quantia considerável, dependendo da sua situação. 4 amperes é bastante. Vamos agora achar a corrente de projetos. Você tem a condição de ser conservador, se resguardar melhor? Usa 1,25. Não, precisa economizar o máximo. Usa 1,15, que é o fator de serviço desse motor. Nós vamos ver aqui, ó, que a corrente de projeto, fazendo 1,25, vai dar 14,6. Fazendo 1,15, 13,45. É 1 ampere de diferença, né? Mas nós já estamos fazendo aquela proteção a mais, entendendo que o fator de serviço é aquela gordurinha a mais que o motor queima, né? Que ele tem para queimar, não para ficar operando sempre, mas que é um pouquinho a mais que ele pode avançar. Você está resguardando todas as suas instalações, né? Nessa situação aqui, claro que a gente tem que verificar fator de agrupamento, fator de correção de temperatura, queda de tensão, mas a gente também não iria mudar o cabo para esse circuito. Claro que a gente tem que olhar todos os outros fatores, tá, pessoal? Vamos para o nosso último estudo, então. Esse é um motor um pouco maior, um motor de 10 CVs. Vamos dar um zoom aqui. Ó, um VEG de alto rendimento, então a gente já sabe que o nosso rendimento vai ser maior. 10 CVs, um fator de serviço de 1,15, vamos usar ele em 220, a gente tem aqui que esse motor ele pode ser 220, 380, 440, nós vamos calcular sendo 220, rendimento de 91% e o cosseno φ, que é fator de potência de 0,82. Substituindo todos esses valores, nós vamos chegar a 26,4 amperes, calculando do jeito errado, 19,36. A gente tem aí 7 amperes de diferença, já é bastante coisa, né? Então, a gente já vê aí que para motores maiores, se você não calcular do jeito certo, a gente tem uma discrepância um pouco maior. Fazendo agora, para encontrar a minha corrente de projetos, vou ser conservador, estou com um motor maior, ele é mais caro, eu quero garantir para não ter problema. 1,25 você vai chegar em 33 amperes. Não, Léo, tá um pouco apertado, a gente precisa colocar para rodar. Não vai ter problema, tá? Isso é o quão conservador você vai ser e você já está colocando, considerando aquela gordurinha a mais, aquela queima a mais. 1,15 vezes IN vai dar 30,36 amperes. Então, ó, vamos pegar aqui 30,36 para os 19, que alguns calculam, alguns colegas calculam errado, a gente já tem 10, 11 amperes aí de diferença. É muita coisa. E para um motor desse, aí já impacta diretamente na seção do cabo que eu vou escolher. Então, são coisas simples, mas que já começam a fazer diferença. Quando você tem um comércio, uma indústria, às vezes não é um motor que você está acionando, são vários. Então, você precisa tomar cuidado com isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder vocês. Até mais!